Olá, boa noite. Boa noite. A Assembleia Geral do CELAM elege nova presidência. Dom Jaime Spengler assumirá a Igreja Latino-Americana e Caribenha pelos próximos 4 anos. Desastre no norte da Itália. Papa Francisco conforta vítimas de inundações e desmoronamentos. Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto da nova regra fiscal. Instalada a Frente Parlamentar contra a Sexualização Infantil. Passagens de ônibus mais caras. Reajuste de 18% valerá para viagens intermunicipais no estado de São Paulo. Reportagem mostra o trabalho da Defensoria Pública. Instituição garante os direitos da população. Começa em São Paulo a Expo Católica, a principal feira de produtos e serviços para a Igreja Católica no Brasil. Experiência com os dons do Espírito Santo. A preparação dos fiéis para a novena de Pentecostes. E as comemorações pelos 22 anos da Canção Nova em Brasília. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. A 39ª Assembleia Geral do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, elegeu a nova presidência. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e recém-eleito presidente da CNBB, estará à frente da Igreja Latino-Americana e Caribenha pelos próximos 4 anos. O novo presidente disse assumir a função em espírito de obediência e orientado pela fé. Ressaltou que a entidade, como Conselho Episcopal, tem a missão de favorecer a caminhada evangelizadora da Igreja no continente e fez um chamado a toda a Igreja na América Latina e Caribe a caminhar à altura dos tempos atuais. Um carro chegou à entrada Santana, à Porta Santana, no Vaticano, no início desta noite. Depois de ser impedido de entrar, a Guarda Suíça informou que o veículo retornou em alta velocidade em direção aos portões de controle. A Polícia Vaticana efetuou um disparo nos pneus dianteiros do veículo, que chegou ao Pátio São Damaso. O motorista foi preso ao sair do veículo. O homem, aparentando cerca de 40 anos, foi diagnosticado pelos médicos do Vaticano com alteração psicótica e encaminhado para uma cela nas novas instalações do quartel da Guarda Suíça e está à disposição da autoridade judiciária. As informações foram divulgadas pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que não deu mais detalhes. Em telegrama à Conferência Episcopal Italiana, o Papa Francisco expressou sua dor pelas 9 vidas perdidas nas inundações que atingem o norte da Itália nos últimos dias. Pois é, Reinaldo, ainda não se sabe o número de pessoas desaparecidas. Mais de 20 mil pessoas estão fora de casa. As casas inundadas e ruas tomadas pela lama mostram parte do desastre que atingiu o norte da Itália. A quinta-feira foi de tristeza e trabalho para os moradores. Kelly disse que esperava pela subida do rio após o alerta vermelho, mas o volume de água foi maior e o rio transbordou. A água veio sem avisos, concluiu. O tempo não melhora na região. Em 36 horas caiu mais chuva do que a média de todo o mês de maio. O alerta de riscos continua. 40 municípios foram afetados. 280 ocorrências de deslizamentos de terra e 400 estradas interrompidas. Há um número indefinido de pessoas desaparecidas e mais de 20 mil foram enviadas para abrigos ou casas de familiares. Padre Marco encontrou refúgio no 2º andar da casa paroquial. Disse que não imaginava algo tão grande. O Papa Francisco enviou mensagem à Conferência Episcopal Italiana. Disse que sofre pelas 9 vidas perdidas, expressou condolências aos familiares e clamou pelo conforto dos feridos e dos que vivem as consequências da calamidade. O governo italiano enviou 30 milhões de euros em resposta às inundações na região. Os prejuízos ainda não foram calculados. Dono de uma loja, Henrico lembrou que a primeira impressão foi como se alguém tivesse jogado toda a lama e sujeira no local.
tremenda da vida. Foi simplesmente terrível de se ver, perdemos muita coisa, mas precisamos continuar, afirmou o comerciante. O Papa Francisco agradeceu àqueles que trabalham para socorrer e aliviar o sofrimento do povo. O pontífice destacou a comunhão fraterna das comunidades diocesanas com as populações mais atingidas e enviou a bênção apostólica como sinal de proximidade espiritual. E aqui no Brasil, o fenômeno El Niño logo estará de volta. Vamos saber mais então com Yara Naires na previsão do tempo. Boa noite para você, Yara. Boa noite para vocês aqui no estúdio e a todos que estão sintonizados conosco. A Organização Meteorológica Mundial afirma que há 80% de chance do El Niño aparecer até setembro, elevando as temperaturas nas regiões do país. Mas, por enquanto, seguimos com um tempo instável no norte e nordeste, onde a chuva mais intensa continua nos mesmos pontos. No Amazonas, Pará, Maranhão e na faixa litorânea de Pernambuco até a Bahia. O tempo começa a mudar no sul, onde um cavado meteorológico provoca chuva forte e mantém o tempo mais fresco. O dia pode começar com mínima de 12 graus na capital gaúcha. No sudeste, o mar segue agitado, sem chance de rajadas de ventos fortes. Rio de Janeiro ainda marca um tempo mais gelado, com mínima de 11 graus. Já no centro-oeste, as temperaturas começam a subir gradativamente. Cuiabá registra máxima de 34 graus, um dia quente por lá. Nas demais capitais, as máximas ficam entre os 27 e 30 graus. Chove apenas no extremo norte do Mato Grosso. Por hoje é só. Volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. E começou hoje em São Paulo a Expo Católica. Nós vamos agora para a capital paulista, porque o Sidney tem mais informações. Boa noite. Começou hoje e vai até domingo. Esta que é a principal feira de artigos religiosos e serviços destinados à Igreja Católica do Brasil. Boa noite a vocês nos estúdios em Cachoeira Paulista e boa noite a você que está sempre ligado no Canção Nova Notícias. Mais de 100 expositores participam da Expo Católica, que abriu as portas hoje na capital paulista. A missa de abertura da 16ª edição da Expo Católica começou com as bênçãos da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Durante a celebração eucarística, expositores e convidados acompanharam homenagem ao fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib. Exemplo de doação fiel pela Igreja, pela obra, pela Igreja Católica, que todos nós estamos aqui unidos por ela, pelo amor a Jesus. Monsenhor Jonas muito nos ajudou com suas palavras, seu exemplo e seu testemunho. Logo após a celebração, a feira foi oficialmente aberta aos visitantes. Sacerdotes, bispos e membros de congregações religiosas estavam entre os participantes. É uma possibilidade de promover um ponto de encontro entre católicos para ver muita coisa boa e para prestigiar o trabalho de tanta gente. E a Canção Nova também está presente aqui na Expo Católica. Aqui as pessoas vão encontrar várias opções de produtos, camisetas, livros e outros itens de evangelização. É uma alegria para nós estarmos aqui em parceria com a Canção Nova, podendo trazer esses produtos de evangelização, né? E estamos com uma esperança muito boa aí de que tenha um público bacana. No domingo, às 14h, Padre Adriano Zandoná estará no estande da Canção Nova em parceria com a Livraria Loyola para uma tarde de autógrafos do livro A Libertação da Mente Ansiosa. Segundo a organização do evento, neste ano a procura por ingressos está 35% maior do que a edição passada. A feira quinta e sexta ela é aberta apenas aos negócios entre quem produz e quem compra. No caso, os visitantes nesses 2 dias são as igrejas e os lojistas que compram desses produtores para revender. No final de semana, o evento é aberto ao público. Haverá lançamentos de livros, seminários e shows. Ela é franca a entrada, né, gratuita. E a gente pede 1 quilo de alimento não perecível para ajudar nas obras da igreja, mas não trazendo também entra. Em si, o fato da gente se encontrar já faz com que a gente perceba o quanto de trabalho existe na igreja. Então é uma experiência de igreja.
a gente perceber que ao lado do que a gente faz, tem muita gente trabalhando também. As passagens de ônibus intermunicipais do estado de São Paulo vão ficar mais caras a partir do dia 1º de julho. Os detalhes com Luciana Santos. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, autorizou um reajuste de 18% no preço das passagens de ônibus intermunicipais. A justificativa para o aumento foi a alta no custo dos insumos, como os pneus, que tiveram um reajuste acima da inflação. O aumento entra em vigor em 1º de julho. Numa viagem de São Paulo para São José dos Campos, por exemplo, o passageiro vai ter que desembolsar quase R$ 7 a mais. Da capital paulista para Santos, a tarifa passa de R$ 37 para R$ 39. No trajeto de São Paulo a Ubatuba, no litoral, a passagem sobe de R$ 100 para R$ 118. O aumento não será aplicado nos ônibus da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, que circulam nas cidades da Grande São Paulo. De acordo com a portaria, a Artesp determina que a frota do Sistema Regular de Transporte Coletivo deverá se manter com a idade média de, no máximo, 5 anos para veículos tipo rodoviário e 7 anos para veículos tipo urbano. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. Olha, daqui a pouco o Sidnei Fernandes volta de São Paulo com mais informações. Agora a gente continua falando sobre economia porque vamos falar do desemprego que cresceu no Brasil e atingiu o patamar de 8,8% nos 3 primeiros meses do ano. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostra que 16 dos 27 estados brasileiros apresentaram taxa de demissão maior que as contratações. Bahia foi o local com maior destaque, onde mais de 14% da população está sem emprego. Pernambuco e Amapá vêm logo depois, com 14,1% e 12,2%. Os estados com as menores taxas de desocupação foram Rondônia, com um pouco mais de 3%. Santa Catarina vem em segundo lugar e depois seguido por Mato Grosso. As mulheres perderam espaço no mercado de trabalho, com 10,8% de desocupação, frente a 7,2% para os homens. Outro ponto é a escolaridade. Pessoas com ensino médio incompleto representam 15,2% da taxa de desocupação, a maior entre os demais níveis de instrução avaliados. De Guaratinguetá, no interior de São Paulo, Matheus Alves para o Canção Nova Notícias. Este 18 de maio é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Tema necessário que precisa ser debatido pela sociedade. Por isso, vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite também para vocês que estão aí nos estúdios. E olha, este é um assunto muito importante que está em debate na Câmara dos Deputados. Foi instalada hoje a Frente Parlamentar contra a Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes. O objetivo é mobilizar parlamentares para debater e acompanhar políticas públicas voltadas para este tema. A data foi instituída por meio da lei federal em memória ao caso da menina Araceli Crespo, sequestrada, violentada e assassinada em 1973, aos 8 anos de idade. A situação reforça a necessidade de combater todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes. A Câmara dos Deputados instalou a Frente Parlamentar contra a Sexualização Infantil. O objetivo é desenvolver políticas públicas de proteção à integridade física, psíquica e moral. Você tira das cortinas aquilo que está acontecendo nos porões, aquilo que está acontecendo hoje em muitos lugares onde está em oculto. Com a instalação da frente hoje, nós temos legitimidade através dos nossos coordenadores, que tomam conta de cada região do país, com olhar de proteção para as nossas crianças contra a sexualização precoce. Um estudo coletivo realizado por 11 universidades brasileiras revela que o contato com estímulos e conteúdos impróprios na infância torna a criança vulnerável à violência ou abuso sexual.
Tão importante quanto a conscientização sobre o tema é denunciar qualquer violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil recebem denúncias. Entre janeiro e junho deste ano, os canais somam quase 10 mil registros de algum tipo de violência contra crianças e adolescentes. A erotização ela pode ser muito perigosa, é muito perigosa para uma criança que está em desenvolvimento. Isso pode interferir na personalidade dela, né? O natural dela. Deixa ela crescer, ela vai ter os momentos dela, tem um momento certo. Eu sou contra essa erotização precoce. E aguarde só um pouquinho aí que daqui a pouco eu volto aqui de Brasília para falarmos do aniversário da Canção Nova aqui em Brasília e outros assuntos. Obrigado, Ronaldo. Pois é, o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes é uma preocupação da Igreja Católica. Para o Papa Francisco, o testemunho dos sobreviventes é uma ferida aberta. Santas e beatas passaram por este tipo de violência, morreram defendendo a pureza e a castidade. Desde quando o filho nasceu há 2 meses, Débora buscava o reconhecimento de paternidade e a pensão alimentícia. Hoje, um importante passo foi dado neste sentido. Eu tirei minhas dúvidas, né? A gente entrou em um acordo quanto de visita, quanto da pensão. O acordo foi feito nesta quarta-feira de forma extrajudicial, sem custo para Débora. É que o próprio pai da criança procurou a Defensoria Pública de Minas Gerais para resolver a situação. Porque advogado hoje em dia tem um valor muito alto pelo serviço deles, né? Então não tinha como eu fazer e com quem eu recorrer. Atendimentos como esse, por meio da Defensoria Pública, não são exceção. O serviço prestado pela instituição está previsto no artigo 134 da Constituição Federal. O objetivo é prestar orientação jurídica e promoção dos direitos humanos e a defesa integralmente. Conforme a previsão constitucional, nós atuamos para o menos favorecido. Então, criam-se regras e essas regras estabelecem um teto de ganho mensal, tá? Que normalmente oscila em 3 salários mínimos. Procura, então, serviços da Defensoria Pública para que a gente entregue, né, ou oriente a melhor forma de conduzir aquela situação jurídica. Desde o fim do ano passado, Lídia está sendo assistida pela Defensoria na realização de um inventário do filho que faleceu. Eu estou desempregada, né? E o dinheiro dele, inclusive, assim, seria, quando saísse, que eu nem sei a porcentagem que é, eu não sei mesmo. Mas talvez não daria para poder pagar. Não é apenas a condição financeira que determina se uma pessoa será assistida pela Defensoria Pública. Em determinadas situações, o atendimento acontece independentemente da renda da pessoa. Na área da saúde, nós atuamos independentemente dessa averiguação, né? Na própria criança e adolescência também atuamos, né? Na promoção do idoso também atuamos. Atualmente, todos os estados e o Distrito Federal possuem uma defensoria pública. Em caso de necessidade, é preciso procurar a instituição para saber se o atendimento pode ou não ser realizado. A pessoa, normalmente, ela conta o caso, né? Há uma identificação de qual seria aquele caso dentro do mundo jurídico, né? Com a entrega de uma lista de documentos. E essa entrega da lista de documentos, a própria pessoa também relata mais especificadamente o problema que ela tem. Quando ela retorna com a lista de documentos, a gente encaminha para a Defensoria Especializada, que vai dar o tratamento pessoal e direto. Atendimento gratuito, que é sinônimo de garantia e acesso a direitos. Então, que a gente iria recorrer aos nossos direitos, porque nesse caso mesmo é um direito, né, que eu tenho de poder receber esse dinheiro dele. E muitas pessoas não correm atrás e fica aí perdido, né? Sendo que ele batalhou tanto para poder guardar, né? Um pouquinho lá. Na verdade, houve uma troca de reportagem aí, a gente pede desculpas a você, telespectador, porque esta matéria que você acabou de ver é sobre a Defensoria Pública, porque amanhã é o Dia Nacional da Defensoria Pública, que faz um trabalho bonito em favor da população. E agora sim nós vamos ver a matéria sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, que é uma grande preocupação de todos nós.
Ao longo dos anos, a Igreja Católica reconheceu as virtudes heróicas de jovens que sofreram tentativa de abuso sexual e enfrentaram seus agressores. Santa Maria Goretti é uma delas. Já no Brasil, 2 beatas são mártires da castidade. No Nordeste, a história da beata Benigna Cardoso é utilizada para conscientizar sobre a sacralidade do corpo. O martírio de Benigna Cardoso da Silva chama a nossa atenção para com o cuidado que devemos ter em relação às crianças, aos adolescentes, no sentido de proteger a vida, a integridade e a fé, a pureza destas crianças e da fé que ela preservou até as últimas consequências. De acordo com o Papa Francisco, o testemunho dos sobreviventes é uma ferida aberta no corpo de Cristo, que é a Igreja. O pontífice, inclusive, pede contínua vigilância da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores. Aponta ainda que o abuso sexual de crianças ofende a vida em seu florescimento. Todos os dias, mais de 300 crianças sofrem violência sexual no Brasil. 75% das vítimas são do sexo feminino. Os dados colocam o país em 2ª posição no ranking das nações com o maior número de casos no mundo, ficando atrás somente da Tailândia. Na infância, Laisa sofreu assédio. Ela ressalta a importância dos pais ficarem alertas. Eu digo a vocês, pais, que tenham cuidado com as suas crianças, porque hoje em dia o mundo infelizmente está perdido. Tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Dona Josefa também se preocupa. Diz que é preciso atenção, porque a violência não tem hora e lugar para acontecer. A gente confia numa pessoa próxima. Aí a gente não sabe que é aquela pessoa próxima que pode abusar da criança. Tomar cuidado, né? Para a psicóloga Lilian Teles, os responsáveis devem mostrar o valor da criança. A especialista entende bem como a vida é valiosa, pois há pouco tempo descobriu que está grávida. Principalmente por ser católica, o primeiro pilar fundamental na criação dos meus filhos será justamente o cultivo de uma visão transcendente, né, na nossa fé. E a gente traduz a existência da criança como um ser único no mundo, né, como um ser de fato especial, merecedor de respeito, de cuidado e também de dignidade. Voltamos a Brasília porque o pedido de urgência para análise da nova regra fiscal foi aprovado por ampla maioria na Câmara dos Deputados. O Ronaldo traz os detalhes para nós. Ronaldo. Olha, este é um assunto que tem sido muito discutido. As mudanças são debatidas desde o início do governo, mas encontraram resistência até de partidos da base aliada. A votação só avançou após uma mudança de postura dos parlamentares do PT. Um grupo trabalhava por um relatório sem punições em caso de descumprimento das metas. Com a urgência aprovada, o relatório será votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões. O texto original foi enviado ao Congresso em abril. O relator, Cláudio Cajado, fez mudanças no documento e estabeleceu limites à elevação de despesas sem aumento de arrecadação. Apenas o salário mínimo ficou de fora da regra. Ele aperfeiçoa o texto original, ele complementa composições de segurança que dão mais robustez ao que nós desejamos, que é o desenvolvimento econômico com repercussão no social, mas, acima de tudo, com o equilíbrio das contas públicas e a trajetória da dívida pública em médio prazo sendo equilibrada e decaindo. Com a votação, o governo conquista a primeira vitória no parlamento. Os 367 votos favoráveis dão margem de segurança para uma aprovação tranquila na semana que vem. Até lá, alterações podem ser feitas, mas nada que comprometa a aprovação. O líder do governo na Câmara comemorou. É o caminho possível para gerar tranquilidade e a previsibilidade e estabilizar a situação econômica do Brasil. Eu calculava em torno de 350 a 360 votos. Já a deputada Bia Kicis, vice-líder do PL, afirmou que o projeto prejudica a economia do país. Ele é uma velha opção que não deu certo já, de aumentar despesas, aumentar cobrança de impostos.
é uma velha prática com a qual a gente não concorda. Se aprovada na Câmara, a nova regra fiscal segue para a análise dos senadores. O governo pretende repetir no Senado a estratégia utilizada com os deputados. E vamos falar de festa. Neste final de semana, a Canção Nova aqui em Brasília vai completar 22 anos de missão. O Sistema Canção Nova chega todos os dias a milhares de pessoas na capital federal. E nós estamos preparando uma grande festa. Acompanhe aí na reportagem. No ano de 2001, os primeiros missionários da Canção Nova se instalaram em Brasília para evangelizar pelos meios de comunicação. A missão ganhou o coração dos brasilienses, que acompanham a rádio 89,1 FM e os programas de TV locais e nacionais. Em parceria com a Arquidiocese de Brasília, a Canção Nova realiza transmissões de missas campais e celebrações em diversas paróquias da cidade. Nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo encontrar você. A Canção Nova foi um presente para a capital do país, sonhada profeticamente por Dom Bosco. Anos depois, Padre Jonas Habib, inspirado pelo Espírito Santo, apontou Brasília como terra de missão para anunciar o Evangelho por meio do carisma Canção Nova. Ele disse que vivia, essa esperança, de um dia ter a Canção Nova aqui. E um outro ponto que para ele era muito importante, porque Brasília é a cidade sonho de Dom Bosco. E ele, como salesiano, imaginava que a Canção Nova teria que estar em Brasília, já que o nosso co-padroeiro é Dom Bosco. A presença missionária da Canção Nova na capital conta com encontros, grupos de oração e retiros. Para o cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, a obra tem sido canal de graça para muitas pessoas. Nós estamos aqui também com a alma agradecida, agradecendo a Deus por tanta coisa boa, por tanta evangelização, por tanta missão, por tantas pessoas que foram atingidas através da TV, através da presença da comunidade. Tantas graças o Senhor derramou nos corações através da Canção Nova. Os 22 anos da comunidade serão celebrados com grande festa. O tema será: O Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas para o evento que vai acontecer no pavilhão do Parque da Cidade. A comemoração terá a presença de Frei Gilson, do Ministério Som do Monte. É um povo que ama a missão da Canção Nova, que quer contribuir com a missão da Canção Nova. Então nós vamos ter muito louvor, pregação, momento de adoração, e no sábado à noite nós vamos ter um momento oracional, um pouco de show do Frei Gilson, depois adoração ao Santíssimo Sacramento, e no domingo a gente segue com adoração, com oração, com pregação, tudo isso para que a gente possa cantar, que o Poderoso fez em nós maravilhas e o seu nome é santo. Outra presença expressiva no encontro será do padre Roger Luiz, pregador internacional da profecia do avivamento. O sacerdote vai conduzir o evento ao lado de Frei Gilson. Essa festa é feita para você, você que ama a Canção Nova, você que faz parte dessa história da Canção Nova aqui em Brasília, no Distrito Federal. Então, nós esperamos por você no pavilhão do Parque da Cidade, nos dias 20 e 21 de maio. Como é lindo encontrar você. Estamos de volta e vamos retomar o contato com São Paulo, porque tem informação sobre o Festival Aleluia. Sidney. Um dos maiores eventos de música católica já tem data e local para acontecer. O Festival Aleluia, promovido pela comunidade Shalom, será em 11 de junho aqui em São Paulo. Eliminando o pecado cheio de odores. Música, oração e evangelização. O Festival Aleluia, organizado pela comunidade Shalom, chega na capital paulista no próximo dia 11 de junho. A expectativa é reunir cerca de 10 mil pessoas. A expectativa nossa, como comunidade Shalom, é a melhor possível. Nós fazemos o Festival Aleluia há 25 anos, começou lá em Fortaleza. O festival está crescendo cada vez mais, se espalhando por todo o Brasil.
Nós esperamos em torno de 7 a 10 mil pessoas. Essa é a 5ª edição do Hallelujah em São Paulo. O evento vai acontecer aqui no Largo da Batata, na região de Pinheiros. Cerca de 600 voluntários estão envolvidos em toda a organização e na criação de espaços de aconselhamento espiritual e oração. Nós teremos o Espaço da Misericórdia, que é o espaço onde estarão missionários aqui, aguardando as pessoas que querem ser escutadas. Teremos também o Beco do Rolê, é um espaço voltado para os jovens. Aqui na igreja, nós teremos o Jesus no Santíssimo Sacramento exposto ao longo de todo o evento, onde a pessoa pode vir e também fazer a sua oração. Entre as atrações musicais estão a banda Rosa de Saron, Missionário Shalom e Flávio Vitor Júnior. A Santa Missa será presidida pelo cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Um momento solidário será realizado em parceria com a Missão Belém. Como o evento, o Festival Hallelujah, é gratuito, nós pedimos que as pessoas possam vir trazer 1 quilo de alimento para nós ajudarmos os mais necessitados e também um agasalho. O evento acontece no domingo. No sábado seguinte, a comunidade Shalom também propõe um reencontro na paróquia Nossa Senhora de Montserrat, no Largo da Batata. Para as pessoas que querem continuar a ter essa experiência com Deus. Porque, como diz, o Festival Hallelujah é a festa que nunca acaba. Nunca acaba porque o amor de Deus todos os dias se renova e todos os dias nós queremos dar esta experiência para estas pessoas. Nós ficamos por aqui, mas amanhã voltaremos com mais notícias de São Paulo. Boa noite a todos, Reinaldo e Adriana. Obrigado, boa noite, Sidney. Olha, devotos de todo o Brasil se preparam para a novena de Pentecostes, que começa amanhã. Será celebrada a descida do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos, discípulos e a Virgem Maria, reunidos em cenáculo em Jerusalém. A repórter Alan Toledo. Para saber mais sobre a novena de Pentecostes, eu converso com o padre Thales Maciel, administrador da paróquia São Sebastião. Padre, por que essa solenidade é considerada a mãe de todas as novenas? Solenidade de Pentecostes sempre teve um espaço muito especial na tradição litúrgica da igreja. Por isso a novena de Pentecostes é entendida e compreendida como a mãe de todas as novenas, porque dela nasceram todas as demais novenas que conhecemos, de Nossa Senhora, dos santos padroeiros e assim por diante. E como os fiéis podem vivenciar essa novena e alcançar também indulgências? Então, a novena pode ser celebrada nas paróquias, também com as orações de novenários ao Espírito Santo, meditando sobre os dons do Espírito e rezando nas intenções do Santo Padre, o Creio, o Pai Nosso e a Ave Maria, estando também em estado de graça, se confessando caso esteja em algum pecado grave. E assim pode experimentar todos os frutos e dons que o Espírito Santo derrama de maneira muito especial no tempo de Pentecostes. Padre, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Uma ótima novena. Com a novena de Pentecostes, a igreja quer proporcionar aos fiéis uma experiência com o Espírito Santo. De Cachoeira Paulista, Alan Toledo para o Canção Nova Notícias. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa, direto de Brasília. A partir das 9 tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10 ao vivo, você vê o Além da Notícia com Ronaldo da Silva. A partir de amanhã eu deixo a bancada do Canção Nova Notícias, porque eu estarei em missão durante o Pentecostes na Terra Santa, junto com a Obra de Maria e a comunidade Canção Nova, num grande congresso que haverá lá. Acompanhe tudo pela TV Canção Nova, será transmitido direto de Jerusalém. Uma boa noite para você. Boa viagem, viu, Adriana? Boa noite, paz para você.